Olá, amigos e amigas, eu sou Douglas Cruz, repórter e editor de cidades de Uvalhe. Essa semana vamos falar sobre um assunto muito sério. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania tem registrado um aumento de denúncias por vários tipos de discriminações. Sobre o assunto, vamos conversar com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o senhor Fernando José da Costa. Olá, secretário, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Mais uma vez um prazer estar falando com vocês, com esse importante meio de comunicação da região do Vale Paraíba, o Jornal Vale. Perfeito. Secretária, a sua pasta registrou no ano passado um aumento de 66% nas denúncias por vários tipos de discriminações. Foram cerca de 650 atendimentos contra 391 em 2020. Para a gente começar essa nossa conversa, que tipos de denúncias são essas? É importante que se faça só ainda um registro de que houve um aumento, inclusive, de 2019. 2019, a pasta recebeu 167 denúncias de discriminação. Aí sim, em 2020 já tivemos esse aumento significativo para 391 e 2021 um aumento ainda significativo em cima de um aumento que são esses 650. Nós temos aqui, dentro da pasta da Secretaria da Justiça e da Cidadania, o dever de defender os direitos humanos, defender a igualdade, defender um mundo inclusivo, um mundo plural e combater a intolerância. Por isso, com muita honra, eu escrevi um artigo junto com o governador João Dória, escrevemos um artigo a 4 mãos e o título do artigo é São Paulo não tolera a intolerância. Então, nós temos determinação do governador João Dória para termos um mundo sem discriminação, sem preconceito, e não podemos mais, nos dias atuais, e nunca podemos, mas principalmente nos dias atuais, admitir ou não lutar contra preconceitos em razão da raça, em razão da opção religiosa, em razão da etnia, em razão da cor da pele da pessoa, em razão da opção sexual. Então, nós temos aqui as várias coordenadorias que defendem esses direitos e que lutam contra um preconceito. Então, nós temos a coordenação de política de defesa da mulher, nós temos a coordenação de política da população LGBT, nós temos a coordenação de política da população negra, indígena e quilombola. Então, são esses os casos de discriminação que nós recebemos aqui na Secretaria, recebemos através da ouvidoria. Vou pedir para você constar na nossa matéria o canal de denúncia, é o DDD 11 3291 2624 ou através do e-mail ouvidoria@justica.sp.gov.br. Então, as pessoas que têm conhecimento de alguma situação de discriminação, e não necessariamente, Douglas, precisam ser as pessoas vítimas daquela situação de preconceito. A pessoa que testemunhou, a pessoa que tomou conhecimento, não tem problema, entre em contato conosco, nós vamos abrir um procedimento administrativo, porque esse tipo de discriminação, nos casos que ocorrem a discriminação, ele é um ilícito para o direito. Ele pode ser um ilícito criminal, que quem apura é a autoridade policial, posteriormente o Ministério Público e o Poder Judiciário é quem vai decidir. Ele pode entrar com uma ação civil, que é uma ação privada indenizatória, para receber alguma reparação financeira. Nesse caso, ele tem que contratar um advogado e entrar com a ação. Existe ainda a ação pública administrativa, o ilícito administrativo. E é esse que o Estado de São Paulo cuida. Esse é sempre criado através de uma legislação estadual. Depois o governador regulamenta através de um decreto. Então, coube aqui a Secretaria da Justiça e Cidadania cuidar desses processos administrativos. Então, nós temos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça. Então, através desse termo, a gente sempre inicia com uma tentativa de mediação entre as partes. Nos casos em que não há mediação, aí a gente segue com um processo administrativo, respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa, as partes têm direito ali a se manifestar, a suposta vítima, o suposto autor, e ao final chegamos a uma decisão, que pode ser absolvição ou que pode ser uma condenação, que vai desde a advertência, a aplicação de multa, e as multas podem chegar, em algumas situações, até 10 mil FESPs.
Então, como a UFESP hoje está aproximadamente R$ 31, nós estamos falando em R$ 301 mil. E já tivemos a aplicação de 2 multas nesse valor, de aproximadamente 5 multas de 5 mil FESPs, que seria aproximadamente a metade disso, 150 mil. E essas punições, elas podem ser aplicadas tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas. E nós temos ainda a pessoa jurídica a possibilidade de suspensão da sua licença estadual de funcionamento, quando a gente verifica que o estabelecimento como um todo, né, pratica esse tipo de conduta, como eu já disse aqui, inadmissível no Estado democrático de direito. Então, são essas situações que a gente recebe de discriminação. Nós temos ainda discriminação por portador de HIV, também tem a discriminação religiosa, então nós também punimos, e nós não tínhamos a discriminação machista, né? E agora o governador, em março, no Dia Internacional da Mulher, estará assinando o decreto que poderá possibilitar o Estado de São Paulo também punir administrativamente os casos de violência doméstica. Perfeito. E, secretário, esse é um canal de denúncia diferente do que a população, em sua grande parte, está acostumada. Geralmente, quando acontece algum caso de discriminação, homofobia, racismo, a população geralmente liga no 90. Então, em que isso casos... aí, ou no 100, que é o Disque Denúncia, né? Exatamente. Em que casos aí, essa denúncia aí para a promotoria, a ouvidoria, perdão, da Secretaria de Justiça e Cidadania pode ser acionada? São em todos os casos aí? Em todos os casos. Ver uma discriminação? Douglas, em todos os casos. O fato de haver um ilícito criminal não impede que haja também o ilícito administrativo. Na verdade, em havendo o ilícito penal, automaticamente há o ilícito administrativo, claro, se não houver uma mediação, e o ilícito civil, se a parte entrar com uma ação civil, né? Então, a conduta por si só, ela pode gerar 3 tipos de punição. A punição da prisão no criminal, a punição indenizatória para a vítima e a punição também financeira indenizatória para o Estado, que é através desses processos administrativos. E a gente, por que nós tivemos, Douglas, esse aumento significativo? Não é que a gente teve esse aumento de atos discriminatórios, é que nós passamos a trabalhar intensamente com a divulgação desse tipo de processo administrativo, com os canais de denúncia. Então, nós passamos a conversar mais com a população, a abrir os meios, os canais digitais, né? Claro que na pandemia, os canais digitais passaram a ter um acesso muito maior e a Secretaria ela não tinha todos os canais digitais, então ela passou a ter todos os canais digitais, como o Instagram, como o Facebook. Então, através disso, a gente conseguiu receber mais denúncias. Então, por exemplo, essa própria entrevista que nós estamos dando para o jornal O Vale hoje. Serão milhares de leitores que estarão aí verificando que há no estado de São Paulo uma possibilidade de se abrir um processo administrativo pela prática de crime de discriminação. Outro fator importante também é que a própria coordenação de política, tanto da população LGBT, como o Fórum Interreligioso, como do negro, do índio, eles, em casos também de repercussão, não precisam esperar uma comunicação para poder abrir um processo administrativo. Entendi. Nós, de ofício, até de dever funcional, de combater o preconceito, nós mesmos abrimos o processo administrativo e iniciamos esse procedimento que, como eu já disse, pode resultar em punição para os seus infratores. Perfeito. E é muito importante que a gente Pode continuar. Existe um trabalho preventivo, né, Douglas? Que é um trabalho na educação, né? Que é um trabalho de lutar, de educar a população contra o preconceito, de que todos são iguais, independente da cor da pele, independente da opção religiosa, da opção sexual. Mas existe um trabalho que a Secretaria faz e faz muito bem, com lives, com cartilhas. Nós acabamos de lançar uma cartilha de uma importante campanha nossa, São Paulo contra o Racismo. Lançamos também cartilha no combate à violência contra a mulher, a 4ª edição da cartilha
da diversidade sexual. Então, a gente faz esse trabalho educativo, esse trabalho de divulgação, com os canais de denúncia, com as terminologias que hoje não devem mais ser ditas, que são terminologias ofensivas, exemplificando a coisa tá preta, né? São lista negra. Então, são terminologias que hoje em dia a gente não deve mais dizer, não é mais politicamente correto e adequado dizer o que se dizia no passado. Então, essas coisas a gente tem muita atenção. E, claro, também tem o trabalho repressivo, que são nos casos em que há o preconceito, há a irregularidade, e aí sim deve haver a punição para esses casos. Perfeito. E, secretário, vou falar agora de um caso que chocou recentemente o país. Não aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um caso de um congolês que foi torturado e assassinado exatamente porque estava cobrando o salário aí de seu empregador, e esse crime está sendo investigado, obviamente, mas para os investigadores isso é um caso claro de racismo, em alguns casos até xenofobia. E vendo algumas entrevistas sobre o assunto, muitas pessoas falaram que pessoas como, por exemplo, esse congolês, que são de outro país, que vêm até o Brasil, e a gente sabe que São Paulo também é uma terra muito plural, não se sentem acolhidas quando fazem uma denúncia, ou não veem essa denúncia ir para a frente. O senhor acredita que esse trabalho aí na Secretaria de Justiça e Cidadania é um trabalho que vai surtir efeito, é um trabalho que a população vítima, que muitas vezes não consegue denunciar ou não quer denunciar, exatamente porque a vítima às vezes acaba se tornando aí o palco principal desse crime? O senhor acredita que esse trabalho vai surtir efeito com essa população? Douglas, a sua pergunta foi muito bem formulada. Eu lamentei esse fato que ocorreu, e a gente sabe que esse caso só teve repercussão nacional, de fato, quando a família foi protestar em frente ao local onde esse rapaz foi brutalmente assassinado. E, infelizmente, esse processo não aconteceu no estado de São Paulo, porque se tivesse ocorrido no estado de São Paulo, seria um desses casos que eu te falei que nós oficiamos, né, diretamente a abertura, determinamos aqui de ofício a abertura de um processo administrativo e, claro, respeitando o contraditório, a ampla defesa, a identificação dos responsáveis seria um desses casos graves em que a gente encontra o ilícito administrativo. Então, aí é um exemplo na prática de um caso que a gente tem um ilícito penal, em tese, né, tem um ilícito administrativo e também teria um ilícito civil. Um outro fator que a gente vem fazendo aqui no estado de São Paulo, primeiro está relacionado de fato a esse atendimento. A pessoa tem que ser bem tratada, a pessoa tem que ser acolhida. Ontem eu conversava com uma colega minha, que vocês conhecem, a Letícia, né, que faz o trabalho midiático do governador, e a Letícia me passou um caso, inclusive de uma moça que saiu de uma boate e que é lésbica e que acredita-se que apanhou dos seguranças do estabelecimento comercial em razão dessa sua opção sexual, que houve ali um certo preconceito, LGBTfobia, e essa moça ficou muito perturbada. Então, ela pediu que nós dessemos essa atenção a essa moça e estamos dando. Entramos em contato com a mãe, vamos abrir o processo administrativo, vamos ouvi-la, vamos dar atenção. Se ela precisar, já explicamos para ela que ela vai ter todo o tratamento digno, né? Inclusive atendendo o meu pedido, o governador João Dória abriu aqui no estado de São Paulo cerca de 20 DDDs, que é a Delegacia da Diversidade. Então, nós já tínhamos a Delegacia da Mulher e passamos a ter a Delegacia da Diversidade. Então, ela será muito bem tratada, são profissionais preparados para defender, receber essas pessoas vítimas de LGBTfobia. E, claro, é muito importante também, nós fizemos aqui uma nova normativa dentro da Secretaria, estipulando prazos, porque é muito importante que nós, servidores públicos, tenhamos metas, tenhamos prazos para que os processos, depois de iniciados, também não fiquem se arrastando por anos, porque isso também não é aplicação de justiça. Nós não podemos ter casos que depois de vários anos, depois de algumas décadas do fato, nós temos uma decisão, mesmo que seja condenatória ou absolutória,
ela é desrespeitosa com uma das partes ou até com ambas as partes, né? Porque alguém que praticou milicitude depois de, exemplificando, 20 anos, eu estava um dia dando uma entrevista do caso do massacre do Carandiru, e que agora a Corte do STJ entendeu, reformou a decisão do Tribunal de Segunda Instância e entendeu pela realização do júri. E agora esse caso sobe para o STF, onde se vai se discutir se de fato tem que ter júri, se de fato não tem que ter júri. E eu falo que, independente da decisão final, nós estamos falando de fatos que aconteceram há mais de uma década. Sim. E acho que, salvo engano, mais de 2 décadas. Então, independente da decisão, é ruim, porque condenar essas pessoas depois de 25 anos, quer dizer, é muito ruim como sentimento de aplicação de justiça. Ou também não condenar da mesma forma é ruim. Então, isso, alguns países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, eles agem de forma mais rápida. Então, a justiça é mais rápida, ela acontece mais rápida, logo após os fatos. Isso a gente precisa mudar. E mudando procedimentos. Então, vou dar um exemplo. O processo aqui ele demorava muito tempo na fase da mediação. E por que isso? Porque antigamente era presencial, as partes muitas vezes não residiam na capital, não podiam comparecer na mesma data, então o processo às vezes se arrastava por meses ou até por alguns anos na fase de mediação. Hoje, nós determinamos de que a mediação aconteça online. E como a mediação é uma tentativa de acordo, no momento em que a parte é devidamente intimada e não quer comparecer a esse comparecimento virtual, o processo segue. Se eventualmente ela quiser um acordo no meio do processo, ela que se manifeste, ou se ela de fato naquele dia não pode comparecer, ela justifica a sua ausência, você marca aquela audiência de mediação para o dia seguinte. Então, quer dizer, ficou rápido. E da mesma forma a gente estipulou agora prazos para o início da instrução, prazo para o final da instrução, que são as oitivas das testemunhas, das partes apresentarem as suas manifestações por escrito, da decisão da própria coordenação que cuida especificamente do processo administrativo, da comissão que cuida do processo administrativo, da decisão e em caso de recurso, o caso vem aqui para mim, secretário da Justiça e da Cidadania. Então, há uma determinação de que todos esses casos venham rápido e que eu também decida rapidamente os casos que a gente chama segundo grau de decisão da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Perfeito, secretário. Então, para finalizar, vou pedir para o senhor novamente reiterar esses meios de contato aí com a Secretaria de Justiça e Cidadania, exatamente porque esse é um assunto muito sério, muito delicado, e as denúncias que estão aumentando aí, com mais divulgação, tendem a cada vez mais aumentar, infelizmente. Então, eu vou pedir para o senhor reiterar aí os meios de contato, por gentileza. Tá. Mais uma vez, eu queria finalizar agradecendo o espaço, agradecendo o Vale. Sou leitor do Vale. Sou muito amigo do Fernando Mauro, deixar aqui registrado o meu abraço ao meu amigo Fernando Mauro. A gente tinha um encontro agora nesses dias, eu tive que cancelar em razão do compromisso com o governador. E claro, aí compromisso com o governador, a gente cancela tudo, faz parte aqui da nossa obrigação como secretário. E dizer, de fato, reiterar a importância dos canais de denúncia, da importância de que a população faça a denúncia para que a gente possa, Estado, punir administrativamente esses infratores. Porque se nós não punirmos esses infratores, provavelmente esses infratores continuarão a praticar atos preconceituosos, atos discriminatórios. Então, é muito importante que a população, mesmo que a população que faz a denúncia, ela não necessariamente precisa ser testemunha, ela não precisa se expor. Se ela quiser relatar um fato e a gente tiver uma outra forma de captar informação, de captar prova daquela materialidade delitiva, a gente capta, né? Não tem problema. A gente pede para estabelecimento comercial se tem câmera, a gente pede para determinados departamentos públicos, que também tem câmeras públicas, para determinados prédios, né, residências que tem câmera no local dos fatos, alguma pessoa que filmou, né, se entregar a filmagem para a gente, aquilo já é o suficiente para a gente, a partir dali, iniciar uma investigação. Então, o nosso telefone é 11
3291 2624, repetindo, 11 3291 2624, e o e-mail é ouvidoria@justica.sp.gov.br. A pessoa não consegue anotar, esquecer um dia, entra no site de pesquisa, coloca lá Secretaria Justiça, vai ter os nossos contatos, os nossos e-mails, nossos telefones, entre em contato, vai ser muito bem recebida e, repito, se optar por ficar no anonimato, assim será feito, não terá aquela obrigação, aquele fardo de fazer a denúncia, de se expor, de prestar um depoimento na frente do suposto agressor, nada disso. Faz a sua denúncia e dali para frente a gente segue com o nosso dever funcional de defender a população. Mas se a população não tiver, Douglas, esse sentimento de cidadania, esse sentimento de respeito ao próximo, Sim. E quando eu falo de respeito ao próximo, eu falo sim de pessoas denunciarem quem não respeita o próximo, porque aí o Estado consegue apurar e punir essas pessoas, que são aquelas medidas que eu falei, repressivas, que também precisam ser aplicadas nesses casos. O recado está dado. Conversamos hoje com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o senhor Fernando José da Costa. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br.